Os reflexos da explosão na Replan e a preocupação com a qualidade da água. Uma das medidas para evitar a contaminação da água que abastece Sumaré foi a colocação de barreiras de contenção no rio Atibaia. A indignação de moradores de Piracicaba depois que uma obra danificou as árvores de um bairro. Essa poda, na verdade, é uma grande mutilação para a árvore. Em Sumaré, a bronca é com a queimada num terreno público. A gravação que mostra o início do incêndio vai ajudar nas investigações. Na luta pelo G4, o Guarani tem confronto direto contra o Atlético Goianiense esta noite aqui no Brinco de Ouro. Boa noite, a gente abre o EPTV2 falando dos reflexos da explosão da Replan, a refinaria da Petrobras em Paulínia. Os funcionários voltaram a trabalhar hoje, mas a produção ainda está paralisada. O que preocupa é a qualidade da água que abastece moradores de Sumaré. Ontem mesmo, a CETESB já tinha confirmado que o rio Atibaia recebeu parte da água usada durante o combate ao incêndio. Agora, barreiras de contenção foram colocadas para evitar o desabastecimento. Ela é a maior refinaria de petróleo do país. É neste mega complexo de aproximadamente 9 quilômetros quadrados que a Petrobras refina o equivalente a 20% de todo o petróleo produzido no Brasil. E foi exatamente aqui que, segundo os trabalhadores, aconteceu um dos maiores acidentes registrados desde a inauguração. As câmeras internas da refinaria registraram a explosão no setor da caldeiraria de craqueamento. Veja que em segundos tudo pega fogo. O Observatório de Campinas, que fica a cerca de 40 quilômetros da Replan, também flagrou o acidente. É esse clarão no canto direito da tela. O incêndio trouxe pânico para os moradores de Paulínia, que ouviram o estrondo de mais ou menos 30 segundos e depois 3 estouros. Explodindo. Refinaria. Ô louco. Que bom, pelo menos nenhum problema por enquanto, né? A CETESB disse que os técnicos percorreram o rio, colheram amostras da água e encaminharam para análise para verificar se teve algum tipo de contaminação. No momento, os funcionários estão na Replan, acompanhando as ações de rescaldo, esperando também o local do acidente ser liberado para fazer as inspeções. Dependendo do resultado, a Petrobras pode ser punida. A empresa diz que os prejuízos ainda estão sendo calculados e que, por enquanto, não há prazo para a produção voltar ao normal. Mas a Petrobras garantiu que tem estoque e que conta com outras refinarias para garantir o combustível. Boa noite. A falta de chuva continua prejudicando a qualidade do ar e, por isso, os meteorologistas emitiram um alerta para a nossa região. O índice da umidade pode ficar abaixo dos 20% e, assim, algumas cidades podem ter o clima de deserto. Vale lembrar que o considerado ideal para a nossa saúde é 60%, então não podemos esquecer de beber bastante água, porque a situação vai ser de secura mesmo. E a estação de monitoramento de meteoros de Sumaré registrou na madrugada de hoje a passagem de um meteoro. O astrônomo amador Alfredo Dalava enviou o vídeo aqui pra gente. A gravação foi às 2h23 da madrugada, olha aí. O fenômeno foi registrado pela câmera de Sumaré e de outras 5 cidades. Osasco, Guaratinguetá, Iandiara, em São Paulo, e Oliveira e Maria da Fé, em Minas Gerais. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, o fragmento de rocha atingiu a atmosfera numa velocidade de 64 mil quilômetros por hora. O meteoro se desintegra na atmosfera antes de atingir o solo. E em Valinhos, a rua Campos Sales ficou cerca de 4 horas interditada depois que um caminhão derrubou 2 postes na região do bairro Nova América. Segundo a CPFL, a previsão é de que a troca dos postes no Jardim América seja concluída às 10 da noite. Mais de 700 pontos chegaram a ficar sem energia. O trânsito já foi liberado lá no local e a empresa responsável pelo caminhão não quis se manifestar. Hoje tem Guarani em campo, no Brinco de Ouro, aqui em Campinas. A nossa equipe já está lá e daqui a pouco traz as informações da partida contra o Atlético Goianiense ao vivo pra gente. Fique ligado, então, 7h24, EPTV2 já volta. Eleições 2018, Paulo Scarfe, candidato do MDB ao governo de São Paulo, circulou hoje pelo transporte sobre trilhos da capital. João Dória, candidato do PSDB, fez campanha hoje no interior do estado. Ele foi ao Vale do Paraíba e a Ribeirão Preto. O professor Cláudio Fernando, candidato do PMN, deu entrevista para uma rede de televisão.
A professora Lisete Arelaro, candidata do PSOL ao governo de São Paulo, não teve agenda pública hoje. E aí, já fez a sua inscrição para a Corrida Integração? Ainda dá tempo, hein? Para confirmar a presença na prova idealizada pela EPTV, é só entrar no site corridaintegração.com.br e preencher com seus dados. A taxa do pelotão premium é de R$100. Aí, no caso dos demais atletas que largam logo na sequência, também para os 10 e 5 quilômetros de corrida, o valor é de R$ 85. Quem preferir caminhar os 5 quilômetros paga 60. A prova tem largada marcada para o dia 23 de setembro, às 8 da manhã, na Praça Arautos da Paz, aqui em Campinas. Quem quiser participar, tem que se inscrever até o dia 9 de setembro, tá bom? No futebol, a Ponte Preta está em campo contra o Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Placar nesse momento é de 0-0. O jogo está no primeiro tempo. Mais tarde, 9h30, o Guarani recebe o Atlético Goianiense no Brinco de Ouro. Vamos para lá com o repórter Gustavo Biano. Ele tem as informações da partida para a gente. Campanhas dos dois times bem parecidas, né, Biano? Boa noite para você. Muito parecida, Marcela. Boa noite para você também, boa noite a todos. Olha só, o Atlético Goianiense está no G4, o Guarani está almejando chegar nesse grupo dos 4 melhores colocados ainda da Série B. Não conseguiu, beliscou uma 5ª posição, mas ainda não entrou no G4. Marcela, a minha balada de hoje começa aqui às 9h30 da noite. Um abraço para você, até lá. Obrigada, outra para você. Bom trabalho aí nessa balada no Brinco de Ouro, Gustavo Biano. Derby que ele falou, né? Clássico mais tradicional do interior do Brasil. E a partir das 9 horas, o jogo começa às 9h30, a partir das 9 já tem o lance a lance no Globoesporte.com/Campinas. A gente sempre lembra que amanhã você confere os destaques da partida no Bom Dia. Reportagem completa no EPTV1. Fique ligado então. Pessoal comentando, né, os principais assuntos do dia aqui no EPTV2 nas redes sociais usando a hashtag EPTV2. Vamos ver aqui a mensagem da Lídia. Tá falando do caso lá da Replan, né? Que explosão terrível. Em segundos tudo pega fogo. Realmente assustou muita gente, não só moradores de Paulínia, né, Lídia? Obrigada pela participação aqui no jornal. Mensagem aqui do Bruno falando sobre o tempo, né? Esse tempo seco. Pergunta: cadê a chuva? Abraço para você, Bruno. Também todo mundo quer saber cadê a chuva. Realmente não tem previsão para os próximos dias, né? Inclusive, isso facilita o que a gente vai mostrar no próximo bloco. Um incêndio num terreno público que está tirando moradores de São Pedro do sério, viu? A fumaça toma conta de um bairro há horas. Em Piracicaba, a indignação vem de uma obra no asfalto que danificou muitas árvores. EPTV2 já mostra para vocês. Fiquem ligados, então, 7h33 agora. A Polícia Civil de Campinas prendeu mais uma pessoa envolvida numa tentativa de latrocínio. A vítima foi espancada por um casal quando saía de um bar. Foi há 2 semanas, vamos relembrar. Cassiana Aparecida Mendes foi presa hoje. No dia do crime, os policiais prenderam Rafael Nonato dos Santos, de 27 anos, que estava com o celular da vítima. A dupla agrediu um homem de 56 anos depois que ele se negou a dar dinheiro para o casal. Uma testemunha contou aos policiais que o homem levou vários chutes na cabeça na frente do bar e foi forçado a entrar no próprio carro. Em um matagal, a vítima foi espancada novamente. O homem agredido foi levado para o pronto-socorro do Ouro Verde. Ele está internado até hoje, só que agora no hospital da PUC. O pessoal estava reclamando da falta de chuva, né? O clima seco e a fumaça, uma combinação perfeita para problemas respiratórios que aumentam muito nessa época do ano, né? E tem um agravante. Em São Pedro, os moradores estão indignados com um incêndio num terreno da prefeitura. A fumaça toma conta de um bairro há mais de 24 horas e esse caso já foi parar, inclusive, na polícia. Veja aí na reportagem. Repare nesta pessoa andando no terreno ao lado do ecoponto, no bairro São Dimas. 5 minutos depois, bem ali, a fumaça e as chamas ficam visíveis. A pessoa volta e vê ao fundo o fogo se alastrar. O flagrante feito pela câmera de monitoramento da Prefeitura de São Pedro mostra que em 20 minutos o fogo já consome boa parte do material acumulado ali. É quando os bombeiros chegam para controlar o incêndio. Mas no início da noite o fogo voltou com força. Hoje ainda tinha pequenas chamas e muita, mas muita fumaça, que aumentava com o vento e seguia em direção às casas. Um transtorno para quem mora ali perto.
A CETESB disse que técnicos foram para o local para fazer uma inspeção. A Prefeitura de Limeira confirmou mais 2 mortes por gripe lá na cidade. As vítimas foram uma mulher de 71 anos e um menino de 1 ano. Limeira registra agora 5 mortes por H1N1 na região toda. Já são 33 casos. E moradores do bairro Lago Azul, em Piracicaba, estão indignados com uma empresa que está fazendo reparos no asfalto lá na cidade. É que para fazer a obra, as máquinas estão danificando as árvores. Veja aqui o que está acontecendo. Olhando assim, parece que por aqui passou um temporal. As árvores ficaram bastante prejudicadas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Essas imagens gravadas por um morador mostram o verdadeiro motivo dessa destruição. Uma retroescavadeira está arrancando os galhos de uma árvore. A Prefeitura disse que mandou equipes para o local e que essas equipes constataram o problema e que a empresa já foi notificada, inclusive vai ser multada. A Prefeitura afirmou ainda que uma equipe da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente vai analisar a situação das árvores e quantas podem ser recuperadas. Se alguma árvore tiver que ser retirada, outra vai ser plantada no lugar. Compromisso, então, da Prefeitura de Piracicaba, tá? Nós tentamos também uma posição da empresa, mas não conseguimos contato, não. Obrigada pela companhia, boa noite para você.